subject, Dr. Atom. Quando o monumento a George Washington ficou pronto aqui na capital americana, os arquitetos resolveram colocar lá em cima uma ponta feita com um novo tipo de metal, caríssimo, recentemente disponível na sua forma mais pura. Isso aconteceu em 1884. E a pequena pirâmide continua lá, no topo da estrutura. São 3 quilos de puro alumínio. É, exatamente o material das latas de cerveja de hoje. And the Emperor Napoleon III had a special set of aluminum knives and forks that he would give his most favored guests, and the lesser nobility had to be content with gold knives and forks. O alumínio, que ficou tão barato e passou a ser tão útil, é apenas um dos elementos químicos que nos cercam. Do verde das árvores até as estrelas a milhões de anos-luz da Terra, tudo é composto pelos blocos fundamentais da natureza. Até agora, nós descobrimos 118 desses elementos. Tudo. Absolutamente tudo. Não existe nada sem química. Você vai conhecer agora as histórias e as curiosidades escondidas em um instrumento marcante da ciência, que nasceu em um sonho do seu criador, a tabela periódica. O Espaço Aberto Ciência e Tecnologia está começando. Eles são 118 hoje e no futuro poderão ser mais. Eles formam tudo o que vemos, quem somos e o que sentimos. Alguns são conhecidos desde a antiguidade. Outros foram descobertos por alquimistas na Idade Média. Os mais recentes foram fabricados pelo homem. Desde a busca pela pedra filosofal, que segundo a lenda podia transformar metais em ouro, até a descoberta das profundezas dos átomos, muito se aprendeu. Mas a ciência deve a Dmitri Mendeleev a tabela que no século XIX deu ordem às estruturas fundamentais da química. Depois de passar noites em claro buscando uma solução que juntasse por afinidade os pouco mais de 60 elementos conhecidos na época, Mendeleev achou, durante um sonho, a resposta que hoje está em qualquer sala de aula. Sam Kim é físico e autor. Escreve para revistas como a Science e acabou de lançar aqui nos Estados Unidos o livro The Disappearing Spoon, onde conta curiosidades sobre os elementos da tabela periódica. A colher que some, título do livro, é uma velha piada entre os cientistas. The disappearing spoon has to do actually with the element that Mendeleev predicted the properties of. It's an element called gallium. And it looks a lot like aluminum. If you had a hunk of one sitting there and a hunk of the other sitting there, you probably wouldn't be able to tell them apart. Except gallium has an unusual property. It melts in your hand because its melting point is about 80 degrees Fahrenheit. And the reason I call the book The Disappearing Spoon is that it's sort of a classic nerdy science prank to give somebody tea or coffee or a hot beverage with a spoon made of gallium. And of course the person getting the tea or coffee just thinks it's an aluminum spoon or something like that. But they figure out something unusual is going on when they put it in their tea or coffee and stir it, and it disappears on that. You said in your book that the periodic table, essentially, number one, doesn't need to exist, since almost everything in the universe is made out of hydrogen, helium. And second, the periodic table, it's not a very good instrument. I mean, what do you use it for? Well, you're right that most of the atoms in the universe, 90% of them are hydrogen, and the other 10% are helium. So basically the rest of the periodic table and the rest of the universe is a cosmic rounding error. And in that sense, the periodic table on a grand scale is a little bit useless. But of course, the ratio of elements
is much different on Earth than it is in the rest of the universe. So it's very useful to us, even though, in a grander sense, it might not be as important to someone who could see the entire cosmos as one. If we understand the universe, as you just described, as made out of hydrogen and helium, 99.99999% of it, the periodic table alone, as it stands, has 118 elements nowadays. But pretty much everything that we see around us is a combination of elements other than hydrogen and helium. So let us know how much this trace elements, this very small amount of elements, can make for such a variety of things and materials and stuff around us. Well, that's one of the really fascinating things about the periodic table, is that there is so much variety on it. You can find an element or a combination of elements that will have pretty much any property that you want, and by putting them together, you can make such amazing things. Everything around us, we eat and breathe the periodic table. It infects every area of human life that you can think of. And one of the things I really wanted to get at in the book was sort of to move beyond just the chemistry and the normal science you think of, and show how many different areas the periodic table really does touch in people's lives. A tabela periódica toca a vida de todos. Na escola, ela realmente pode ser a diferença entre passar de ano ou não. O professor Alcides Afonso dá aulas de química há 15 anos. Para ele, o grande desafio é tornar interessante algo que parece tão difícil. Daí não tem mais sentido se decorar a tabela periódica. A gente faz as brincadeiras, a gente faz as musiquinhas para tornar mais prazeroso para o aluno. Assim como uma pessoa canta uma música de um cantor e ela não canta para decorar a música do cantor. Ela canta para se divertir, ela canta porque é legal cantar. A tabela é importante. A tabela é uma ferramenta de grande aplicação. A tabela é um manual importante da química, o manual mais importante que a química tem. É curioso e triste também quando a gente vê algum produto, alguma indústria anunciar que o seu produto não tem química, ou tem um mínimo de química. Essa é uma visão preconceituosa e é uma visão pouco inteligente. Transmite uma informação errada. Ela é nociva às pessoas. Tudo tem química. Absolutamente tudo. Não existe nada sem química. Nós somos feitos de moléculas que interagem entre si. Acontecem no nosso corpo milhões de reações por segundo, reações químicas todas elas. Cada pensamento, cada sentimento, cada gesto nosso são reações acontecendo. E a tabela é a chave que abre todas essas portas. In a universe that's made mostly out of hydrogen and helium, how come you get out of that stars, comets, solid things, nuclear reactions, nuclear fusions and all that? Well, stars themselves are just collections of hydrogen, and it just happens that there's so much of it, and there's such high pressures on the insides of stars that they're able to take the hydrogen atoms and crush them together and form helium atoms from them. And eventually, when the star runs out of hydrogen fuel, they will take the helium atoms and crush those together. And that's how you start to accumulate a few more elements at a time. It takes smaller elements and crushes them together. You can do that process up to about iron, which is element 26. And after that, you have to go to what are called a supernova explosion. These were very, very far away, but they were so bright. And in these enormous explosions, the atoms and the elements that are there fuse together, and that's where you get most of the heavy elements on the periodic table, up to about uranium, which is element 92.
Os outros elementos foram sendo formados por fusões nucleares. É quando o núcleo de um átomo se junta com o núcleo de outro átomo e forma um núcleo maior. E aí você percebe que a tabela é organizada com um número atômico crescente e as massas vão crescendo junto com a tabela, aproximadamente, tem uma ou outra inversão, inclusive previstas por Mendeleev quando criou a tabela periódica. Esses novos elementos vão surgindo dessas fusões nucleares. Quando um núcleo se junta a outro e forma um átomo maior, surge nesse momento um novo elemento. Existem as fusões naturais, digamos assim, aquelas que acontecem no universo, e existem aquelas que são artificiais. On Earth, what are we formed of? We're mostly formed of carbon, which is a little unusual because an element that's related to carbon, silicon, is actually much, much more common in the Earth's crust. It just so happens that carbon is a very flexible element. You can form rings with it, you can form long chains with it, and it's just a very useful element for bonding with other things. And that's why all living creatures that we know of use carbon almost exclusively. So evidently carbon can become organic, silicon cannot. Silicon would have a much harder time becoming organic because it can't make rings quite in the same way. It's sort of a dream of science fiction writers that you could find silicon-based life on another planet. And it's very fascinating to think about what are the different elements that you could use to make a living creature. But it would be pretty hard to imagine something that was based on silicon. Você vai ver no próximo bloco. Novas formas de ver o mundo transformam a tabela periódica e nos preparam para elementos que ainda nem conhecemos.